Boa noite, boa noite. Vamos lá para mais uma live, chamando aqui a minha parceira Natasha Oliscovis. Cadê você, Natasha? Vamos lá, aguardando. Boa noite! Boa noite, Natasha! Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo jóia? E aí? Vamos então para nossa segunda live, né, Natasha? Quais são as Vamos. perspectivas para essa segunda live? Olha, ansiosa, né? Como sempre, para saber as suas opiniões, o que você achou, né? Eu confesso que terminei ainda há pouco de ler o livro, fiquei um pouco corrida esses dias, mas consegui dar conta, né? Porque no final, o livro que nós escolhemos, apesar de já ser muito conhecido, tem 201 capítulos, né? Mas Isso. pequenos, curtos. O que anima, porque a gente vai pulando de um para outro e vai vendo o desenrolar aí da história, né? Mas vamos lá. Isso mesmo. Então vamos lá, Natasha. Eu acho assim, antes de qualquer coisa, eu acredito que a gente tinha que ter feito até uma live só sobre o Machado antes, a biografia dele, para fazer uma outra sobre a obra, porque o cara da biografia é gigante, né? Minha nossa. Sim, Ai, e Natasha, tem vinho aí? lógico. Faz parte já da nossa tradição, né, Natasha? Tá lá o nosso vinho. Hoje estou com Oh, rosé. é. Peraí, tô vendo perlagem aí. É espumante, Natasha? Não, não é espumante, mas é um vinho mais fresco, vamos dizer assim, né? É um Ah, Riesling. sim, sim. Estou com um rosé, eu gosto da cor dele, ó. Bonita Diferentona, cor. né? Sim. É. Hum. Podíamos Então vamos fazer lá. sim, um Pode breve falar. resumo, né? Vamos fazer só para contextualizar um breve resumo, porque, como você mesma disse, é vasto, né? As informações que a gente tem e de outra forma também está na internet, né? Então, só para Uhum. que a gente possa localizar as pessoas dentro da nossa fala, a gente faz um breve resumo, né, sobre Perfeito. Machado de Assis, tá Uhum. bom? Eu separei 7 curiosidades sobre ele. Então pode Ok. começar a falar e aí eu entro com as curiosidades. Se é que você já não vai mencionar alguma, né? Eu acredito que não, né? Mas Vamos vamos lá. lá. Então tá. Então, o nosso Machado de Assis, na verdade, é Joaquim Maria Machado de Assis. Né? Nasceu, não vou dizer o dia, né? Vamos sempre nos basear no ano que fica mais fácil, né? Sim, sim. Então, ele nasceu em 1839 e veio a falecer em 1908, né? Foi um escritor brasileiro, considerado então por muitos críticos, estudiosos, escritores e leitores o maior nome da literatura brasileira, né? Escreveu praticamente em todos os gêneros literários, então, sendo poeta, romancista, cronista, dramaturgo, contista, folhetista, jornalista e crítico literário. Quer você fazer uma Isso fala mesmo. rapidinho? Menina, acho que falta até ar, né? Falando tudo isso, que esse homem é. Mas vamos lá. Eu separei, assim, 7 curiosidades sobre ele. O primeiro é que ele é de origem humilde, né? Porque a maioria dos escritores são de origem, assim, um pouquinho mais elitista, né? O pessoal que tem mais condições, assim, de pagar, digamos assim, pelo estudo, né? E, na verdade, ele não. No caso, o pai dele ele era pintor, pintor de casa, assim, pintor de parede, enfim. E a mãe era lavadeira. E ele, claro, é neto de escravo, inclusive. Então, Machado de Assis, sim, é negro, né? A segunda aí foi que ele dominava francês, inglês, latim, né? Coisa pouca. Então, nesse sentido, ele acabou sendo tradutor. E, inclusive, ele fez uma das primeiras traduções, inclusive, daquela obra do Edgar Allan Poe, que é O Corvo. Na sequência, chefe da Academia Brasileira de Letras, foi um dos fundadores, ocupando a cadeira 23, né? Ganhou fama de bruxo do Cosme Velho. Essa questão de bruxo do Cosme Velho, né? Porque ele já foi visto queimando cartas dentro de um caldeirão na casa dele. E no caso, Cosme Velho é onde ele morava, né? Lá no Rio. E aí Drummond acabou fazendo, inclusive, uma poesia para ele, que foi intitulada
a um bruxo com amor. Então, Bruxo do Cosme Velho aí foi um outro nome que ele acabou ganhando. A quinta curiosidade é que ele previu uma doença. Você sabia dessa, Natasha? Ele Não. fez uma obra, ele criou um livro que se chama O Anjo Rafael. E aí, nesse livro, ele contava a história de uma moça que, ao conviver com o pai, acabou aí, de certa forma, contraindo, digamos assim, a patologia da loucura. E ele acabou, aí não sei se eu vou conseguir pronunciar, porque é em francês, né? Mas Folie deux, que significa delírio A2, né? E ele, no próprio livro, ele cria a própria cura também, que é afastar justamente a pessoa mais saudável daquela que está, enfim, com essa loucura. E anos depois, aí, cientistas comprovaram, né, criando aí, trazendo esse nome dessa doença, inclusive falando sobre a cura dela. Então, só para ter a ideia de que o cara era genial, né? Ele trazia coisas ali em sua escrita com uma genialidade absurda. Epilético ele também era, tinha questão de gagueira, então ele tinha vários fatores que acabavam fazendo com que ele fosse mais introspectivo, né? Mais fechadinho ali. Bom, a sexta é que ele era um grande jogador de xadrez, inclusive ele participou de um dos primeiros campeonatos, na verdade, no primeiro campeonato de xadrez no Brasil, e ele acabou aí ganhando em terceiro lugar. E a sétima curiosidade, aí é uma curiosidade um tanto quanto estranha, mas enfim, ele escreveu um livro chamado Poesias Completas, lá em 1902, mais ou menos. E o que aconteceu com esse livro? Ele escreveu o livro, em uma parte do livro, ele escreve a palavra cegara, né? Aí, pretérito mais que perfeito, aí eu fazendo graça aqui. Cegara. E aí, durante a escrita desse livro, já havia alguns impressos já, e ele queria escrever cegara, mas na hora ali da impressão, na hora ali desse momento, né, de datilografar ali, saiu a troca do E, de cegara, cegara. O E foi substituído por A, então ficou numa situação como cagara. E ele teve que fazer o quê? Ele, a próprio punho, com caneta nanquim, ele pegou cada livro, porque já havia sido impresso naquela época, cada um dos livros, e foi alterando a próprio punho. Inclusive, esses livros, eles são aí muito requisitados por colecionadores. Cerca de 2.000, mais ou menos, R$ 2.000, mais ou menos, aí, a disputa por esses livros aí alterados a próprio punho de Machado de Assis. Curioso esse moço. Mas então, vamos lá falar um pouquinho sobre a obra em si. Primeiro, eu queria saber de ti, de modo geral, qual foi tua reação diante dessa obra? Só uma curiosidade antes. É o segundo livro, né? Nossa segunda live, segunda seleção de livro. Eu nem pensei nisso. Há pouco tempo eu aqui me preparando, fui lembrar. É a nossa segunda obra com animal. Né? A primeira obra com Lígia, com o Raul. E agora aqui o próprio Quincas Borba dá o nome para o cachorro, né? De Quincas Borba. Vamos lá. Sim, só antes de começar, vamos só fazer um breve resumo dos livros publicados, só para a gente fechar aí esse contexto dele, tá? Então, a extensão da obra machadiana constitui-se em 10 romances, né? 205 contos, 10 peças teatrais, 5 coletâneas de poema e sonetos e mais de 600 crônicas, né? Então, esse é o legado que nós temos de Machado de Assis, né? E nós temos uma tríade literária. Sim. Quais são os melhores aí? Os melhores? Olha, eu sou suspeita para dizer, né? Eu gosto muito de Memórias. Eu acho que esses 3 que eu vou citar são os que normalmente daqui, né, pelos estudos que a gente faz, se enquadram como da trilogia realista dele, né? Uhum. Que é o Dom Casmurro, que é clássico, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro divertidíssimo, né? Esse eu sou mais familiarizada com ele. Apesar que quando a gente for debater ele, eu vou ler ele de novo, né? Uhum. E Quincas Borba, que na verdade não lembrava muito, estava bem distante, né? Que também é muito, muito gostosa a leitura. São esses 3, né, que eu gosto bastante. E até se formos colocar numa linha do tempo, né?
O primeiro foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, o segundo, Quincas. Isso. Isso, dessa Dessa trilogia, trilogia. digamos assim. Isso, Uhum. e o terceiro foi o Dom Casmurro, né? Acho que esse é o mais cobiçado de todos. Sim, apesar que Esaú e Jacó também é legal, né? Esse também Uhum. já faz tempo que eu li. E Helena também, né? Aquele romance bem água com açúcar, mas que tem aí uma Sim, trama sim, bacana. isso mesmo. Então é bom assim a gente lembrar, se tivermos aí interessados, né, em passar no vestibular da FUVEST, né, que esse autor ele fez parte de uma transição do romantismo para o realismo e naturalismo. Então, o que que acontece? Ele tem obras, assim, como Helena, que você havia comentado, que trazem mais traços do romantismo, porém ele vem trazendo também essa carga realista, que é falar mesmo sobre apresentar os personagens de uma forma mais psicológica, mais pesada, e apresentar principalmente os erros sociais, as falhas humanas. De que o ser humano, na verdade, ele é extremamente falho e que, bom, não vou me adiantar aqui, mas vão acontecer algumas coisas, inclusive teorias filosóficas que ele cria, criticando alguns aspectos do darwinismo, enfim. Então, temos muita coisa boa para discutir. Sim, com certeza. E ler a obra dele, né? Independente de qual seja, é muito legal porque a gente volta, né? A uma época que não foi nossa. E aí a gente começa a entender um pouquinho como que foi, né? E ele pega essa transição, né? Finalzinho do Império e começo da República, né? Apesar Isso que a mesmo. obra em questão é no final do Império, né? Então tem aí Uhum. bastante características da nossa corte, vamos dizer assim, de como que Isso. era a nossa sociedade, né? Isso que é sempre legal. Eu costumo sempre voltar um pouco no tempo e imaginar muito como que era, né? Uhum. Realmente, se colocar no lugar, né, nessa situação. Então, geograficamente, a gente começa em Minas Gerais, né? Minas Barbacena. Gerais, Barbacena, é onde tudo começa. Então, a princípio, ele não é um livro, aliás, um texto linear, né? Ele Não, acaba, até se diz que ele começa do meio, né? sim, É ele começa, basicamente. né? Exato, ele começa um pouquinho relembrando. E o que é legal é que nas obras do Machado de Assis, ele, na verdade, o que costuma se dizer, ele quebra a quarta parede, né? O que Uhum, quer dizer quebrar a quarta parede, né? Dentro da literatura? É o autor convidar o leitor, né? Ele se virar para isso o leitor e mesmo. conversar com o leitor. E ele no comecinho, já no terceiro capítulo, apesar que ele conversa com o leitor em uns 4, 5 momentos durante o livro, né? Mas ali no Uhum, terceiro capítulo, que ele faz uma fala bem assim: vem comigo, leitor, vamos vê-lo meses antes, né? A cabeceira do Quincas Borba, né? Do Quincas Borba. Então é isso. muito legal, né? Se a gente fosse levar isso para um teatro, é aquele momento em que o ator vira para a plateia e conversa com a plateia, né? Sai de dentro daquela caixa, que muitas vezes é uma peça de teatro, onde não tem essa interação com o público, né? E o Machado faz muito bem essa questão, essa interação com o leitor, de quem vai vir a pegar o texto dele. E isso é É muito legal. fantástico porque a gente acaba se sentindo parte até da obra, né, de uma forma bastante intimista com o escritor, né, o narrador. No caso, esse narrador que a gente está vendo aqui, ele é onisciente, né, ele sabe tudo e ele inclusive nos convida aí em vários momentos, né, para reflexões. Ele às vezes, eu até digo mais, viu, Natasha? Eu acho que esse autor onisciente ele tenta dominar o nosso conceito sobre a obra. Você reparou nisso? Sim, ele induz muitas vezes a gente a achar determinadas coisas que não são ditas durante o texto. Uhum, Então, se a gente faz uma releitura, a gente vê, mas espera aí, não é necessariamente bem isso, né? Não ficou muito claro, né? Porque isso o mesmo. brasileiro tem aquela de acreditar só vendo, né? Então, se não está tudo muito claro, então uns vão pensar de um jeito, outros vão pensar de outro, e a verdade verdadeira a gente nunca vai saber.
Isso mesmo. Enfim, mexeu muito comigo em vários pontos, principalmente porque eu sou a defensora dos animais, e quando começa a falar de animal, envolve animal, eu fico muito envolvida com a situação. Então, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, quando o próprio autor fica nos colocando à prova dos nossos sentimentos contra a própria obra que ele escreve. Mas vamos lá então. Quais são os principais personagens que a gente vê aí, Natasha? Bom, a gente tem o Rubião, né? Que é quem, na verdade, caminha pelo enredo todo, né? Apesar de que em alguns momentos a gente vê a ausência dele e o crescimento de outros personagens, né? Momento até que eu estava muito assim, mas tá aí o Rubião, quando que ele vai voltar? Eu quero saber sobre ele, né? Mas temos aí, então, diversos personagens que aparecem. O próprio Quincas Borba, né, que vem a falecer no começo. E é legal que esse personagem também apareceu em Memórias Póstumas de Brás Cubas, um pedacinho Isso, como lá. filósofo, Então ele... né, amigo de Brás Cubas. Isso. E ele faz essa ligação nos livros, eu acho que isso é muito legal, porque faz com que a gente, nossa, né, queira ler o outro para saber onde ele se encaixa lá também na outra obra. Aí nós temos o cachorro, né, que é também tem o nome de Quincas Borba. E aí, no decorrer, aparecem aí, por exemplo, a comadre Angélica, né, num trecho bacana que eu achei quando ele volta a correr atrás do cachorro, porque o cachorro era importante na vida do Rubião. Aí ele conhece, aí ele vai para o Rio de Janeiro, conhece o Cristiano e a Sofia, depois o Teófilo e a dona Fernanda, o Major Siqueira e a própria filha, solteirona, né? Me identifiquei com a solteirona de 40 anos. Oh, meu Deus! Bom, aí tem o Carlos Maria, né? Que vai casar com a Maria Bernadette no decorrer. Tem o Camacho, tem os amigos que ele vai fazendo então no Rio quando ele, né, descobre que ficou herdeiro universal e vai para o Rio de Janeiro. Mas vamos voltar ali então em Barbacena, né? Ah, só esquecendo que a gente tem depois a Sofia e a Palha, né? O casal Palha aí, né? Que a gente tem a Sofia e o Cristiano. Exato, mas eu falei do Cristiano e da Sofia. Ah, então eu que tô mas eles, aqui já... É que o Cristiano ele é mais mencionado como Palha mesmo, né? Que é o sobrenome dele. Isso. Tá certo. Tá certo. Então vamos lá, né? Eu comecei a ler e fiquei empolgada, mas eu fui me desgostando um pouquinho do desfecho. Não sei, o que você achou do desfecho? Acho que a gente pode falar o final, né? Já é um livro tão conhecido. A gente vai falar o final hoje. Não tem como. Não tem como. Eu estava torcendo pelo nosso amigo Rubião aí. Mas na certa a gente percebe que, por se tratar de uma obra que está aí anunciando, digamos assim, fortemente o realismo na literatura, a gente vê que, na verdade, o único inocente da história é o cachorro, né? Sim. Porque, de resto, há uma briga de interesses constante, até mesmo inicialmente do Rubião, apesar da ingenuidade que a gente acaba visualizando no decorrer da obra do Rubião, né, por parte dessa personagem, a gente percebe que ele teve, de certa forma, ali, né, um interesse, digamos assim, porque ele precisava, claro, de dinheiro, ele era um professor, pessoal que sofre, né, professor? Eu sei bem como é. Né? Mas, então, ele demonstra um certo interesse aí, né? Nesse decorrer dessa obra. Mas bora lá, então. A obra já começa com, na verdade, ele pensando aí na situação dele, né? Pensando em dinheiro, enfim, no que ele faria se ele tivesse dinheiro. A tentativa foi de casar, na verdade, a irmã dele, né? E ele agradece ao mesmo tempo que não aconteceu, né? Porque a ideia era casar a irmã dele. Sim, com né? O Quincas Borba. O Quincas Borba é a pessoa, não o cachorro. Daquelas... Vamos esclarecendo aqui. Exato. Ele até se anima, né? E cria essa amizade, mas no fim ali, já no primeiro capítulo, a gente conhece então a história da irmã dele, Piedade, que vem a falecer, né? E depois o próprio Rubião reflete sobre esse
relacionamento, né, e que não teve, porque poderia ter tido um filho, e daí se tivesse um filho, ele, né, não seria mais o herdeiro Sim, universal, né, coisa sim. que na verdade ele Por não isso, esperava. por isso que eu digo que o Rubião não é tão inocente assim nessa história, né? Mas Mas vamos lá. você sabe que no decorrer do enredo, eu até achei que ele foi ousado, né, quando ele vai para o Rio de Janeiro, que Ah, ele mas começa, né, eu achei que às vezes ficou ali faltando, a gente tem uma impressão inicial dele, daí depois o enredo acontece, mas a gente vê que ele, né, na verdade, quando vai decidido para uma nova vida, vamos dizer assim, né? Esquecer o passado sim, pobre dele, né? isso E, mesmo. e mostrar o lado rico e audacioso, muitas vezes, né? Por mais de ele ter sido, de certa forma, enganado em alguns momentos por alguns personagens, né? Em Uhum, relação financeira, mas sim. é, ele, na verdade, estava bem posicionado. Acho que pelo fato de ser professor, ele não era assim também tão ingênuo para morar no Rio de Janeiro, né? Ele já foi mais ou Uhum, menos preparado para o que viria pela frente, né? isso. Então, dentro dessa perspectiva, bom, vamos só para poder localizar, né? Quem ainda não leu a obra, só para dar um fio condutor aí, né? Então, o que que ocorre? Quincas Borba, um senhor rico, certo? Está doente. Antes, no caso, ele estava prometido à Piedade, que veio a falecer, certo? A Piedade, irmã do Rubião. Isso. Então, Rubião já demonstrava uma certa admiração por Quincas Borba, filósofo, né? Ele já demonstrava isso de certa forma. Quando veio a doença do Quincas Borba, Rubião se aproximou um pouco mais de Quincas Borba, com o intuito de ser uma espécie de enfermeiro dele. E aí o Quincas Borba visualiza no Rubião a possibilidade aí de contar, de, como eu posso dizer, disseminar talvez uma teoria filosófica, né? Que, no caso, é a teoria humanitas, né? Isso. Humanitas. Ou a Humanitas. gente pode até falar de humanitismo aí, né? Nesse sentido. Então, essa teoria, você quer explicar a teoria? Olha, em poucas palavras, né? Tem um capítulo que ele fala sobre a teoria dele, né? Mas em poucas palavras eu entendi que seria o quê? O princípio da vida reside em toda parte, né? Isso, Bom, isso. você A pode frase complementar. fatídica é: ao vencedor, as batatas. Então, só para entender, porque de certa forma, assim, se a gente analisar a frase e essa filosofia, logo de cara, a gente pensa assim: nossa, ele está então dizendo que a guerra é necessária, né? Ele está dizendo que os seres humanos precisam ser uns contra os outros, que a seleção natural, né, é a única, digamos assim, de sobrevivência, digamos, porque ele diz o seguinte, ele dá o exemplo das batatas. Se tivesse lá, né, em um local, uma quantidade de batatas X, que daria para apenas uma tribo, né? Tendo duas tribos naquele momento, elas teriam que disputar a batata, aquele quantitativo de batata X, certo? Para conseguir sobreviver e chegar, digamos assim, galgar um outro lugar que teria mais alimento, certo? Então ele justifica, inclusive, que a morte de uma das tribos ela é necessária para essa sobrevivência, certo? Então ele explica, acaba explicando em teoria a guerra, ele acaba fazendo uma certa uma crítica aí sobre a questão do determinismo, positivismo, né? Ele faz uma certa crítica assim, talvez um tanto velada, digamos assim, mas ele acaba fazendo porque essas questões estão ocorrendo, né, estão surgindo nesse período. Então ele diz ao vencedor as batatas, que é necessário então para a sobrevivência humana, para, digamos assim, como eu posso colocar, para uma vitória pessoal, digamos assim, para que você consiga progredir, é necessário que você lute por esse ideal e que haverão sempre perdedores, para que, né,
hipotéticos ganhadores existam dentro Sim. dessa teoria, como ele apresenta, né? E é justamente com esse sentido que você havia falado, Natasha, justamente sobre essa questão de que a teoria, digamos assim, da própria vida, né? Essa constante briga pela vida. Então ele apresenta isso, ele vai, de certa forma ali, esclarecendo isso com o tempo, né, para o Rubião, para que o Rubião entenda, porque a princípio ele não entende, né, para que ele possa de fato compreender essa filosofia. E aí que é quando tudo acontece. Ele vai, diz essa filosofia, ele tenta, de certa forma, ele tinha lá o cachorro, ele trata muito bem esse cachorro, diz, inclusive, que ele queria viver, dar continuidade à própria vida dele, colocando o nome dele em seu cachorro, né? Para que ele pudesse, que ele já sabia que estava com uma doença, que ele já sabia que poderia, né, ter o infortúnio aí da morte, nesse momento. Então, ele queria colocar esse nome para o cachorro. Ele diz, então, que precisa fazer uma viagem, né? Diz que está tudo bem para Rubião, que ele se sente bem, que não é para ele ficar preocupado, que ele precisa viajar. Até sugere-se aí que ele, no livro, que ele vai buscar Brás Cubas, digamos assim, que ele vai se encontrar com Brás Cubas. Então ele se retira, mas na verdade ele se retira para morrer, né? Porque dali em diante ele já recebe algumas informações sobre o Quincas Borba, daí logo em seguida vem o testamento, e aí ele vai ficar sabendo sobre as demais informações. É engraçado quando ele mesmo fica ali se conflitando, né? Ah, se eu recebesse 5, né? Se eu recebesse 10, o que eu faria? Ah, mas 5 não seria tão próprio para mim, né? Não seria suficiente. Então ali ele vai conversando com os próprios botões, ele mostra uma certa uma ganância, mas sei lá, pensando em si, né, naquele momento. Porque ele vive Sim. também numa situação, né, de pobreza, digamos assim, não era miserável, mas, né, vivia numa situação de pobreza e ele queria galgar algo melhor para a vida dele, né? E, bom, depois que tudo isso acontece, na verdade, o Rubião, sabendo da doença do amigo, já suspeitando que ele fosse morrer, ele entrega o cachorro, que é o Quincas Borba, para a comadre, né? Para a comadre Angélica. É, na Pode falar. verdade, na verdade, ele entrega quando ele sabe da morte do amigo, né? E daí Isso. ele, né? Ele não tem muitas coisas, não tem muita informação em relação ao testamento, mas se ele não consegue nem com ele, não conseguiria com o cachorro, né? Uhum. Então pensou na comadre Angélica, que gostava de animais e tudo, e ia deixar o cachorro, vamos dizer assim, em boas mãos, né? E Isso. ali, isso já por volta do capítulo 12, né? Ele vai lá e decide. Uhum. Então, né, a deixar o cachorro com ela, manda um recado dizendo que o cachorro ia ficar com ela. E daí acontece, então, que vem então o testamento e que ele descobre ser o herdeiro, então, universal. E dentro das cláusulas está ali, né? Cuidar bem do cachorro. Dar leite. Enfim, então dar leite, comida, atenção, e se o cachorro viesse a morrer, Aham. enterrar ele em terras boas, depois pegar os ossos, enfim, tinha lá as cláusulas que estavam Isso. envolvendo o Todas cachorro, as que, exigências. que devia viver muito bem, né? Na condição de Aham. cachorro. E então foi quando ele se desespera e sai correndo, então, de novo na casa da comadre, né? Pensando em mil possibilidades que o cachorro poderia ter sumido, poderiam ter pego o cachorro para que ele não pegasse, né? Não ficasse com a herança. Mas chegando lá, o cachorro estava lá triste, sozinho, né? Se adaptando, vamos dizer, mas estava lá, estava vivo, era o que ele queria, né? Tanto é que a Isso. comadre achou que era para ela ficar. Ele falou: não, não, era só ia passar uns dias aqui com a senhora. Ele volta comigo. E aí ele volta com o cachorro, Ele então, chega a para prometer até um filhote do cachorro porque ela queria ficar com o cachorro. Bom, e Né? daí ele volta e daí começa a descobrir o que de fato tudo ele herdou, né? E na verdade muito dinheiro e muitos negócios que incluíam o Rio de Janeiro, né? Capital
né, daquele momento. Então, Isso, decide ir para o Rio de Janeiro, né? exato. E dentro do próprio trem, né, ele já vai conhecendo o casal Palha, né? O casal palha. Ah, esse casal, esse casal. Você sabe que eu gostei Enfim, dela inicialmente, da Sofia? Eu falei, nossa, parece ser é uma pessoa gente boa. Mas sério? depois, aí depois a gente começa a ver que ela não era tão gente boa, Não, né? Que nem um ela e o pouco. marido, né, faziam de tudo para se dar bem, vamos dizer assim. Não chegavam a matar as pessoas, mas, mas né, tudo envolvia Quase. dinheiro, mas quase, né? Tudo envolvia dinheiro e sempre pensando no retorno para eles, no lucro para que eles pudessem, né, ter uma boa vida. Apesar que no início eles estavam meio que mal das pernas e tudo, mas depois, né, quando entra o Rubião na vida deles, né, e eles veem a oportunidade de tirar dinheiro do Rubião, não pensam duas vezes. Uma certa inocência ali. Porque o Rubião também é doido, né? Ele já chega no trem já falando que ele herdou dinheiro. Cara, quem já faz um negócio desse? Pelo amor de Deus, né? Já chega ali no Verdade, trem, herdei, não sei o quê, tenho grana. Gente, que é isso? Né? Coisa boa a gente tem que verdade. ficar quietinha ali. Se ele tivesse ficado quietinho, essa história teria um desfecho muito diferente. Sim, sim. Ele ia poder conhecer melhor as pessoas, né? Porque foi meio que Isso, um turbilhão, né? foi. De supostas amizades que foram aparecendo aí, né, com ele na capital. Isso mesmo. E aí, então, bom, ao conhecer o casal Palha, ele se apaixona pela Sofia. E a gente falando aí sobre essas manobras do casal, custe o que custar para esse casal, né, Natasha? Porque o Carlos Palha, Não, não mesmo é Carlos. enfim. Oh, Cristiano troquei o Palha. nome do Cristiano Palha. O Cristiano Palha, até deu um nome diferente pro moço. Cristiano Palha, ele não se importa de entregar a própria mulher, digamos assim. Por isso que eu digo, custe o que custar, né? E ainda Aí eles coloca a vão se culpa conhecer. nela, né? Exato. Ainda coloca a culpa. Tanto é que, enfim, no decorrer da obra, o Rubião, ele chega a uma loucura, né? Ele até, aí, de certa forma, ele vai representar uma demência, né, Natasha? Isso. Ele se autodiz que ele teve uma crise mental, né? Mas foi meio Isso. que. Foi aí que eu deixei de gostar um pouco. Eu pensei comigo, acredito que vai acabar assim, né? Com ele ficando doidão. Mas até pensei no finalzinho, começa-se que ele retorna, né? Daí quando ele falou que queria retornar para Barbacena, eu falei, bom, então agora a gente retorna ao começo do livro, que diz, né, que lá no começo diz, vamos voltar então a um ano atrás, não sei o quê. Daí, então ele se curou, vamos dizer assim, dessa crise mental, né? Isso. E vai seguir a vida dele, né? Mas não seguiu. Ai, gente. Bom, aí vamos dando essa continuidade ali. O lance do jantar, gente. O cara era romântico, né? Ó, tem gente falando aqui. Ai, a Giza! Oi, Giza! A Fabi também comentou sobre o que a Natasha está tomando. Ô, Fabi, a gente está tomando vinho, porque é esse combinado. Cadê seu vinho Ai, aí, Natasha? Pode mostrar. tá aqui, tá aqui. O combinado, né? A gente mantém uma tradição que durante as nossas quartas, durante as conversas sobre as obras, a gente vai estar sempre acompanhado de um vinho. A gente convida vocês que estão assistindo, inclusive, o bate-papo, a conversa toda, para nos acompanhar e também com vinho, por que não? Né? Ficou uma tradição para todos nós. Viu, Fabi? Você pode abrir teu vinho também, não é nada não. Giza, bora lá. É isso Todo mundo que está aí. assistindo aí. Mas então, voltando aqui para a obra, né? Ah, o jantar na casa. Teve um jantar um pouco mais marcante, né? Na casa do Cristiano, que eu já estava chamando de Carlos. É o vinho, suspeite. O Cristiano Palha, né? Enfim, dá o jantar. A Sofia manda, né? Os morangos. É isso? Os Manda um morangos. recado, né? Isso, os Isso. morangos, uma caixinha e manda aí, como recado, um convite para esse jantar. E aí, o nosso pobre
nosso pobre Rubião, agora que hoje eu fico com um pouco de dó dele, porque realmente ele caiu nas graças de Sofia. E aí ele vê aquele morango ali, ele sente ali um poder de sedução, né? Um cheirinho de quero mais ali naquele negócio, acha que vai ter mais alguma coisa envolvendo. E aí ele vai para esse jantar. E aí tem um momento que ele chama a Sofia para ver as estrelas, né, Natasha? Isso, ver a lua e tudo. O momento em que eles ficam E sozinhos no jardim e ele se toma a liberdade de se declarar para ela, né? é uma Então, declaração assim, não é tão escrachada, né, digamos assim. Até inclusive o próprio narrador onisciente que quer nos induzir a influencia. pensar sobre as personagens, ele fala, ele tinha mais era o olhar, né? O olhar, o jeito que ele olhava para ela, parecia que ele estava, né, querendo, engolindo aquela moça. Ele até chega a falar que o aperto de mão que ele deu nela chega a ser uma espécie de, sei lá, como é que ele fala? Uma espécie ali de um certo abuso, digamos assim, né? Da parte dele pelo gesto, pela forma como ele pegou na mão dela. Ele acha aquilo que foi muito sensual demais, digamos assim. E aí, nossa, mas o Rubião fala, né, de uma forma muito romântica, que ele quer que ela veja aquele cruzeiro, não é um cruzeiro? Isso, o cruzeiro num determinado horário para que eles tivessem a alma sempre juntas ali Isso, olhando, que né? os dois pudessem olhar ao mesmo tempo. Então, isso é de uma forma muito romântica. Só que o narrador sem vergonha quer levar a gente a pensar que o Rubião ele só queria outras coisas aí, só queria, enfim, É, usar eu a nossa cheguei a Sofia. anotar, acho que a fala dele das estrelas, eu estou É tentando porque achar no aqui, porque final ela vai voltar, né? De uma forma bem. Ah lá. é, Pode falar pra gente, pode ler pra é, gente. estou tentando achar, porque eu tentei fazer um mapa mental, e aí, como os É. capítulos foram crescendo, 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 a folha foi acabando, Ó, o meu é todo mas, colorido, que eu sou fofa. O meu vai vir tudo você é uma assim, ó. pessoa chique. O meu é preto e Só branco. eu entendo. E Daqui a aí? pouco eu acho aqui a fala Tá, dele das estrelas. Em algum momento eu anotei para perfeito. não esquecer. Uhum. Perfeito, é porque, na verdade, no final, a gente vai acabar retomando essa fala, né? O próprio autor retoma essa fala sobre o Cruzeiro. É? Mas então, enfim, ele acaba se sentindo rejeitado por Sofia, só que nisso ele já tinha vários negócios com o Cristiano, o marido dela, né? Já tinha vários negócios, já havia assinado, enfim, sobre alguns negócios que ele foi, alguns contratos ele já havia assinado, passando aí, né, parte, ele acabou perdendo parte desses bens, ele vai ali vendo tudo aquilo escorrer pelo ralo, digamos assim. As cenas com o cachorro, que é aquilo que eu falei, Natasha. Gente do céu, quando ele pega, já tá lá, ele meio que esquece do cachorro lá no rio, e aí o cachorro, aí ele mostra com tanta descrição sobre o cachorro, que pensa no dono, que sofre, e ao mesmo tempo pensa no Rubião, e aí quando ele chega, né, dá um tapa no cachorro, né, e aí o cachorro vai, sai com o rabinho entre as pernas, essa descrição, te confesso que eu fiquei assim, sofrida mesmo durante a leitura, que eu imaginei, né, a Nutella aqui em casa, que é a nossa cachorrinha. Eu fiquei imaginando, gente, que coisa horrível, né? O cachorro só tentando ali, só querendo, né, vê-lo. E E aí ter até um o pouco próprio de narrador fala. atenção. Isso, aí o próprio narrador fala que, na verdade, eu tô tentando pegar a Nutella aqui para mostrar para quem não conhece, gente. E aí o próprio. A Nutella aqui, gente, ela é muito fofa, minha criança, de 9 anos. E aí acaba que o próprio narrador fala assim, não, mas fiquem tranquilas, né? Enfim, leitores, fiquem tranquilos, porque ele não sofreu tanto assim, né? Então ele vai tentando mudar o nosso olhar diante dessa descrição dele. Sim. E traz a perspectiva do bichinho, né? Que por mais que tenha tentado chamar atenção, que levou lá uma sacudida, um tapão, né? Ele saiu de perto, mas na medida em que o Rubião, né, estala os dedos, o cachorro vem, ou Isso. seja, né, mesmo que ele tenha sido rejeitado, ele vai lá de novo e tudo. Que no final, o que que ele quer? Ele quer carinho, ele quer atenção, né? É só o que E é ele quer, isso. né? Dentro Uhum, desse. E a gente percebe uma carência bem forte dele, né? Em sim. relação a essa questão.
preocupada com o nosso horário, tempo. né? A Então, gente tem bora. ainda que falar um pouquinho. Então, a gente falou um pouquinho do casal, né? Cristiano Palha e a Sofia, Isso. né? Que seja um casal aparentemente jovem, mas bem ali, já resolvido dentro da sociedade, conforme as regras do jogo, vamos dizer assim, né? O Rubião conhece o Major Siqueira e a filha, né? E até tentam casar ele com a filha, né? O Rubião com a filha, mas ele se esquiva de todos os lados, porque até então não passava na mente dele se casar, né? E o Major Siqueira, né, pelo que a gente vê, teve seus momentos de glória e de repente foi esquecido pela sociedade, mas o Rubião, dentro do enredo, né, acaba não esquecendo dele, vai visitá-lo, né? E mantém essa amizade, né? Eu senti muito da amizade que estava se criando entre o Rubião e o Freitas, né? Que voltou para ver lá, né? Pela descrição do livro, era o Freitas tinha mais ou menos a mesma idade do Rubião, pensavam mais ou menos da mesma forma. E o fato de ir ver as rosas dele no jardim, né? De não ter outros olhos a não ser de interesse que os outros tinham, né? Parecia ser uma amizade ali bem bacana, né? E senti que ele veio no decorrer da história a falecer, né? Ou seja, era talvez uma personagem ali que fosse, né, o lado bom, né? Que fosse abrir os olhos do Rubião, né? Nesse sentido. Isso E mesmo. quando ele conheceu o Freitas, né, ele também conheceu o Carlos Maria, né, que também era uma pessoa mais jovem e dissimulada ali na sociedade, porque visava sempre os benefícios próprios, né? Então, o Rubião não tinha essa mesma amizade, né, que estava tendo com o Freitas, na verdade, pela forma de pensar. E aí, no decorrer, o Carlos Maria, então, acaba até dando umas graças aí com a Sofia, o que deixa o Rubião enciumado, né? Achando que poderia ter acontecido alguma coisa, e deu a entender de que o Carlos Maria foi talvez um amor da Sofia, né? Ela chegou a Verdade, vislumbrar. era um amor bem latente. Se ele, se ele correspondesse, ela trairia o marido facilmente. Né? Sofia já demonstra isso. Eu começava a pensar, nossa, Sofia está sendo usada pelo marido e tal, mas depois eu falei, mas ela trairia o marido dela pelo Carlos Maria. Certeza. Por um pobre, porque ele não era rico, né? Ele estava ali, né? A descrição é que ele ainda morava com a mãe, e é diferente do Freitas, que já era homem formado, vamos dizer assim, e andava por conta, né? Isso. Mas aí aparece a prima da Sofia, que vem, né, da fazenda, né? Que vem, elas falam da roça, né? Do campo, vem para a cidade, onde a Sofia é empolgada em ajudar a que a prima case, então ensina ela incentiva, né, a tocar piano, incentiva a fazer o que as mulheres fazem na alta sociedade, vamos dizer assim. E a Isso. prima, num primeiro momento, não estava muito afim, mas resolve então e pega gosto pela música, pega gosto por aprender um idioma diferente, que é o francês, né? E que no final das contas acaba casando então com o Carlos Maria. E daí quem faz toda essa ligação... Oi? Para o descontentamento de Sofia. Isso, que não quis nem se despedir deles, enfim. Rouba o homem dela. Mas esse casamento acontece por meio de outra personagem, né? Que é a Dona Fernanda, vamos dizer assim, casada com o Teófilo. Um homem de influência política ali, que vem, acho que do Rio Grande, né? E, e daí começa, e tem como o primo o Carlos Maria. Então ela começa, né, a arranjar um destino para esse primo, vamos dizer assim, e para Maria Bernadette. Então ela faz a ligação dos dois e os dois acabam casando e passar um tempo na Europa. O que mais? Bom, eu acho que agora a gente já dá para encaminhar para o desfecho, né? Sim. Aí é onde eu sinto, na verdade, que o Rubião em si ficou de lado, né? Primeiro a gente começa a ver que ele começa a ter os sintomas de leitura, né? Quando aparece ali o contexto dos bustos de Napoleão
e Luiz Uhum. Bonaparte ali, né? Que Isso. daí ele começa a ter ali a mescla de personalidade, vamos dizer, né? Tanto é que quando ele fica Exato. sozinho, primeiro quando ele tira a barba, né? Que até então Uhum. ele lá em Barbacena, pelo que eu entendi, ele só tinha as suíças, né? Daí depois ele deixa a barba crescer quando ele se torna rico, milionário, e vai para a cidade grande. Mas depois ele decide tirar a barba, né? E tentar ficar bem parecido com o Napoleão, o Luiz Bonaparte, porque eram os dois bustos que ele tinha trazido, alguma coisa, mandado fazer e estava ali. Então ele já estava nessa Nesse período. duplicidade de nesse período já Uhum. começando a ter o real e o irreal, né? Uhum. E então ali começa, vamos dizer, ele expor, né, colocar para fora essa loucura que pode ser que muitas vezes era muito interna. Mas a gente não É sabe isso. se existiu esse lado interno, né? Começou a aparecer ali e depois ele chegou a pôr para fora. Então aí onde todo mundo viu que ele não estava bem, né? Que ele já não era tão confiável e tudo por conta de que não sabiam que uma pessoa louca poderia fazer, né? Sim. E aí ele fica sozinho com ela, né, no passeio de carruagem, vamos dizer assim, onde ela nem esperava, né, a Sofia nem esperava que ele fosse entrar no carro que ela estava. E aí ele se declara para ela, mas se declara já falando de que ela seria imperatriz. Daí ele já começa com as Ela loucuras, já totalmente numa outra né, vibe. dimensão. E dali, então, que os amigos em si, que começam a olhar amigos entre aspas, né? Aí tiram ele da casa grande, tentam para ir para uma casa menor, e daí não dá certo, e colocam ele numa casa de saúde, né? E Isso. nesse meio tempo ele pede para que o cachorro vá morar com ele, então a dona Fernanda e a própria Sofia vão atrás do cachorro na casa dele, né? Pegam o cachorro e pedem para levar, já que ele queria que o cachorro ficasse junto. E o cachorro, só para um adendo aí, ele já estava adoecendo o cachorro, né? Por todo esse Sim, período que ele ficou, de certa forma, abandonado, né? Então, sim, assim, já só para não falar que esse comia. abandonado seria abandonado de atenção, né? Porque, de certa forma, recebia ali cuidados, enfim, alimento, mas ele não tinha ninguém, na verdade, né? Ele demonstra Exato, bastante essa carência. exato. Bom, pode falar. Tá. Não, e daí então tem essa partezinha que ele fica um pouco ainda nessa casa de saúde, né, que apresenta melhoras, né, seus Uhum. momentos altos e baixos, mas que tudo indica que ele iria se melhorar, né? E aí ele conversa com o Palha e pede para que saia, né, que ele saia da casa de saúde, porque ele quer nesse momento daí voltar para Minas Gerais, para Barbacena, né? E Uhum. depois acaba que eu não entendi se ele saiu ou se ele fugiu, né? Ele Porque fugiu. diz a conversa que ele iria sair de qualquer jeito, iam fazer esses trâmites, mas também numa Uhum. parte ele diz que fugiu, né? A notícia Fugiu. que chegam para os amigos é que ele fugiu dessa casa de saúde e vai com o cachorro para Barbacena e volta, né? Então aí a gente já está Uhum. indo para o finzinho do livro, né? Então o livro ele Isso. acontece todinho na cidade do Rio de Janeiro, né? É. E, enfim, a primeira pessoa a acolher foi a comadre, né? Comadre Comadre que havia Angélica. acolhido. Isso, a comadre que havia acolhido antes do cachorro, acolhe os dois lá dentro, né, nesse retorno dele, porque ele vira um mendigo, ele fica vagando e gritando em alto e bom tom, ao vencedor as batatas, ao vencedor as batatas, né? Que é justamente esse o desfecho. Digamos que a própria história do Rubião acaba provando essa teoria, né? Essa teoria de que o mais forte venceria, os mais fortes nesse caso seria o casal Palha, né? E ele vai perdendo o controle de si, perdendo a vontade de viver, né? Então, eu acho até inclusive bem profunda assim a descrição dos dois, dele e do cachorro vagando pela rua. Eu acho assim de uma. Ah, meu Deus, cadê? Deixa eu ver aqui. Só pra gente pegar, porque eu tinha separado ali. Não, eu acho graça que o próprio narrador ele tira sarro, enfim, daquilo que foi escrito, é uma loucura. Esse narrador aqui. Deixa eu só pegar o antes.
Olha lá. Vagaram Tá, sem pode... destino, o estômago de Rubião interrogava, exclamava, intimava por fortuna. O delírio vinha enganar a necessidade com os seus banquetes das tulherias. Quincas Borba é que não tinha igual recurso, e toca a andar acima e abaixo. Rubião, de quando em quando, sentava-se no no lajedo, e o cão trepava-lhe as pernas para dormir à fome. Achava as calças molhadas e descia, mas tornava logo a subir. Tão frio era o ar da noite, já noite alta, já noite morta. O Bião passava-lhe as mãos por cima, resmungando algumas palavras magras. E então a gente acaba percebendo até que o próprio cão, que não tinha uma tão proximidade inicialmente com o Rubião, ambos vão ficando numa situação semelhante de abandono, né? E ambos vão, pela história, tendo maior proximidade, né? Eles vão ali tendo uma certa até cumplicidade, né? O cão e ele. Aí aqui só esse finalzinho do capítulo, desse capítulo que eu ainda estava, não podia ver as estrelas. Então ele vai remeter novamente àquela noite do jantar. Não podia ver as estrelas que já então rutilavam livres de nuvens. Rubião descobriu-as chegar à porta da igreja como quando entrou na cidade. Acabava de sentar-se e deu com elas. Estavam tão bonitas, reconheceu que eram os lustres do grande salão. Aí ele já divagando de novo. E ordenou que os apagassem. Não pôde ver a execução da ordem, adormeceu ali mesmo, com o cão ao pé de si. Quando acordaram de manhã, estavam tão juntinhos que pareciam pegados. E aí, enfim, caminhamos para esse final, que nós não gostamos desse final. Acho que a Natasha está com, né, há de convir aí comigo. Ele vai morrer, né, ali naquela situação. E o cachorro morre dias depois, né? 3 dias. 3 dias depois. 3 dias depois. Isso mesmo, também ali abandonado na rua. Exato. Mas, em resumo, é uma obra muito gostosa de ler, né? Eu dei risadas em alguns momentos, em alguns eu tive que parar para ir no dicionário para saber o que que era, porque nós estamos falando ali de 1800, né, e bolinha. Então, achei muito legal, né? Algumas palavras que eu fui atrás. Traquitanas, eu já tinha mais ou menos ideia do que era, eu só fui me certificar que era a carruagem da época, né? Uhum. Mas chambres, né? E o que é chambres? E o que é chambres? E eu pensando que era alguma coisa relacionada à arquitetura, não, quando eu fui ver a camisola masculina antiga. Isso. E daí a gente começa a pensar na personagem vestida, né? Naquele momento. Isso mesmo. Aí, risota, né? Eu fui ver o que era risota, era risadinhas curtas que as pessoas faziam. Então, várias palavras eu fui atrás no dicionário porque eu achei divertido, né? Em relação aos costumes da época e tudo, né? Então, ler obras antigas é isso, né? É voltar aí nesse costume que nós não vivemos, né? Mas que a gente traz na nossa raiz, querendo ou não, né? E é legal, porque às vezes a gente vê muita obra literária estrangeira, né? Muitos romances, vamos dizer assim, de fora, mas a gente teve a nossa corte, a gente teve os nossos costumes, né? Então, Sim. saber aqui de algumas características, né, de como se comportavam as mulheres, como se comportavam os homens, não é só lá fora, que também acontecia e também tinha sua beleza, vamos dizer, né? Não tinha um requinte como ela era lá fora, mas a gente tinha aqui também os nossos costumes, né? Então Exato. isso. E eu acho que de uma visão geral também da obra, a teoria se comprovou, né? A teoria que o tal filósofo Quincas Borba veio trazer, que realmente as pessoas ali se degladiavam, as batatas seria, de um modo figurativo, o dinheiro, né? Nesse momento. Então, realmente, o casal Palha aí saiu ganhando nesse sentido. E aí, só o finzinho, porque eu acho tão marcante a introdução do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é para uma outra conversa, e que de uma forma marcante também aqui na obra Quincas Borba ele termina. Só uma outra questão que eu visualizei
os olhos, era sempre olhares oblíquos, olhares oblíquos. Toda vez que ele queria fazer uma menção, o narrador, a pessoas assim, de mau caráter, digamos assim, toda vez que ele queria fazer, ele falava sobre os olhares oblíquos. E a obra que vem depois é a Dom Casmurro, e que era muito forte descrever também Capitu, com olhos de cigana oblíqua, né? Então, assim, ele já vai, digamos que sempre, de uma certa forma, ele é quase que ele dá uma continuidade mesmo diante das obras dele. Ele vai mostrando algumas características, antecipando para a obra seguinte. A gente percebe isso. Aí é que... Você quer acrescentar mais alguma coisa? Eu queria só ler esse finalzinho. Pode ler. Vamos lá, então. Queria dizer aqui o fim do Quincas Borba, que adoeceu também. Ganhou infinitamente, fugiu desvairado em busca do dono e amanheceu morto na rua 3 dias depois. Mas vendo a morte do cão, narrada, um capítulo especial, é provável que me perguntastes se o seu defunto homônimo é que dá o título ao livro, e por que antes um que outro. Questão prenhe de questões que nos levariam longe. Eia, chora os 2 recentes mortos. Aí ele mexe com a gente. Se tens lágrimas, se só tens riso, rite. É a mesma coisa. Aí ele vem fazer a menção à noite. É a mesma coisa. O cruzeiro que a linda Sofia não quis fitar, como lhe pedia Rubião, está assaz, né? Suficientemente alto para não discernir os risos e as lágrimas dos homens. Então, no final, ele faz exatamente a remissão naquele momento que, com pureza, o Bião estava entregando o seu coração poeticamente à Sofia, né? Exato. Enfim... Bom, viu? Passou, né? Passou rapidinho. Só que, antes... Temos aqui uma sugestão. Quando vocês vão falar sobre as autoras nacionais da atualidade? Logo mesmo. Por falar, em breve, né? Mas eu queria aproveitar essa deixa e dizer que agradecer a todos que entraram e que eventualmente saíram, mas que podem vir assistir depois, porque vai ficar gravado. A gente tem aqui conosco, né? Não sei se ainda tá, mas a Kátia. A Kátia é escritora nacional. Eu li o livro dela, tive a oportunidade de ganhar um exemplar dela, que ela me encaminhou. Né? Um livro de contos que eu terminei essa semana e mandei para ela lá os parabéns, né? E disse para ela qual foi os contos, né, dos 10, que o livro se chama A Deriva e Outros Contos. Né? O A Deriva é um conto que abre o livro, vamos dizer assim, e daí vem 10 contos, né? Que é muito interessante. E gostei muito, né, da forma como ela escreve tudo. Então, pegando essa deixa aí, a gente tem sim um projeto de já começar a olhar para mais perto, vamos dizer assim, que a gente começou com obras da década de 80, né, 1989, aí a gente dá um pulo para a gente volta ao 1800 e pouquinho, mas daqui a pouco a gente já vai começar a estar navegando aqui em obras, né, mais contemporâneas nossas, vamos dizer assim, né, mais próximo da gente, sim, com certeza. Tá? Nossa, Kátia, muito obrigada, então. Que chique. Bom, estamos com 2 grandes autoras, né? A Kátia e a própria Natasha, que também é autora, e que logo a gente vai falar sobre o livro dela. E por mim, eu já falaria de imediato, mas ela quer deixar para depois, então a gente deixa para depois. Mas, enfim, a gente precisa falar, hein, sobre o seu romance. Uma grande romancista aqui conosco. Certo. Bom, gente... Tem novidades, mas vamos deixar lá para frente. Fala, tô curiosa. Joga na roda. Joga na roda. Então, vou falar. Hoje de tarde eu fiquei sabendo que o meu livro, Um Caminho para Amar, vai virar audiobook. Então a gente vai, na verdade, agora começar esses trâmites, né? Mas veio por meio da editora dando o comunicado de que eles já estão em processo de negociação com a empresa que vai fazer o audiobook. É maravilhoso, né, Natasha? Vai tornar o livro mais acessível, vai acabar com aquela desculpa que a gente que fala que não tem tempo para ler, né? Sim. E você, claro, vai dar um boom aí, enfim, no seu romance para que mais e mais pessoas possam ser tocadas por ele. Que você faz isso de uma forma muito brilhante, inclusive, né? Sem falar das pessoas, enfim, que têm a deficiência visual, né?
poderá também contribuir bastante. Bom, quer acrescentar mais alguma coisa, Natasha? Não, ficamos por aqui então, né? Isso, muito obrigada então por todos vocês que nos assistiram até aqui. Na próxima quarta-feira teremos então a nossa, né, o nosso novo bate-papo. Convidamos vocês